Isso que você vê na tela agora é um bebê recém-nascido que foi encontrado embaixo de um carro. Ai, meu Deus do céu, em São Gonçalo. A criança, que ainda estava com cordão umbilical, foi localizada por um estudante que seguia para a faculdade e escutou o choro do bebê. Ele acionou a PM, que fez o resgate, tá aí nos braços, você tá vendo a Polícia Militar, 7º Batalhão foi acionado. A gente tem essa história completa nesta edição de terça-feira do SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. Teve arrastão na Grajaú, Jacarepaguá. Os motoristas ficaram em pânico. Você está vendo 6 horas da manhã, muita gente voltando pela contramão. Essa é a vida do trabalhador. Quem vai ou volta para casa todos os dias, o medo de ser assaltado. E mais, exclusivo, você só tem aqui no SBT Rio. Mais revelações sobre o caso Flor de Lis. Depoimento de um dos filhos adotivos da deputada revela que Flor de Lis teria sentido alívio pela morte do pastor Anderson do Carmo, tá bom? Essa imagem que a gente vai mostrar. Coloca aí, gente, pode colocar aí no ponto, Reinaldo. A mulher, uma humilhação que aconteceu num banco lá na Zona Oeste. Ela ficou de calcinhas por causa da porta giratória. De calcinha. Muita gente filmou. A gente vai contar essa história aqui surreal. Tecnologia existe, mas bom senso existe acima de tudo. Aí faltou. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h40. Qual o caminho para uma receita de sucesso? Rafael Paiva e Gisela Brantes estão de volta para desvendar as histórias por trás das receitas de família mais saborosas do Rio. Vem aí a 2ª temporada de Caminhos do Chefe. Tamo de volta, tamo junto. Quem tem aqui, meu amigo, doutor Marcelo Carregosa. Olha só a imagem que a gente vai mostrar agora, Carregues. Um bebê recém-nascido. Eu vi pela primeira vez agora na abertura do jornal, é realmente chocante. Ele tá bem, tá sendo atendido nesse momento. O que você tá vendo aí, pô, colocaram no chão, perto de uma moita, no meio-fio, embaixo de um carro. Um bebê recém-nascido, olha, eu não sei nem o que falar diante de uma imagem dessa, meu Deus mesmo. Ele foi encontrado embaixo de um carro em São Gonçalo, aí foi chamada a polícia, o 7º Batalhão foi até lá, ele estava com o cordão umbilical ainda no bebê, você tá vendo aí, a polícia foi acionada, fez ali o socorro, o bebê foi levado para o hospital para ter os primeiros atendimentos. Já se sabe qual é o sexo do bebê, Humberto? A gente fica tão é um menino aí, ó, você vai ver agora, foi colocado, o SAMU foi acionado, ele passa bem, por isso você vê a tranquilidade das paramédicas, foi colocado ali, olha, gente, só alguma coisa para proteger criança demais, né? Quem já não quer o filho, de alguma forma busca socorro, sabe? Eu sempre falo aqui, nunca vou julgar uma mulher, porque um bebê não é feito só com uma mulher, é uma mulher e um homem que acabam fazendo uma criança, sabe? A responsabilidade é de quem, é dos dois, de quem vai prover a vida. Pelo amor de Deus, aí já é o atendimento, ó, você vê até as próprias enfermeiras, a própria policial, você vê a policial feminina ali que leva a mão à boca, já com a carinha de tipo, pô, quem tem coragem de fazer isso com uma criança? Não quer? Sei lá, bate na porta de qualquer lugar, você entrega no braço de outro ser humano, vai lá, vai no 7º Batalhão, gente, olha, eu acabei de parir uma criança, não sei, agora, a imagem que a gente viu aqui, que a gente abriu o programa e colocou numa moita de beira de meio fio, não é verdade? Embaixo do escapamento de um carro que poderia acelerar, estava no pneu do carro, a pessoa entrar no carro não vê, ainda acabar com a vida de uma pessoa que iria ficar com o resto da vida pensando se tinha passado em cima de um bebê, gente. Olha, depois a gente vai trazer a história completa para vocês. Vem aqui comigo, por favor. Olha só, um ônibus despenca no viaduto em Deodoro. Não é a primeira vez que isso acontece aqui, né? 14 pessoas ficaram feridas, a nossa equipe da noite chegou logo depois do acidente. Pode rodar. O ônibus ficou tombado de lado. Eu tava dormindo, o ônibus veio virando, uma porção de gente gritando. Aí só deu tempo dela me segurar. Eu tentei segurar meu
ferro lá e bati com a cabeça. O veículo da linha 544, que liga Nova Iguaçu ao Meier, caiu de um viaduto na estrada Marechal Alencastro, sentido Marechal Hermes, por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira. Veio tudo pra cima de mim, a minha garota tadinha. A garota veio pra cima de mim, só que ela se machucou mais, eu não me machuquei. Foi só um susto só. Segundo testemunhas, o motorista pegou uma pessoa no ponto, subiu a pista e, quando foi mudar a marcha, perdeu a direção e despencou. Alguns passageiros contaram que o motorista teria passado mal no momento do acidente. Mas essa mulher disse que o ônibus foi fechado. Ele não estava correndo, ele estava tranquilo, só que ninguém entendeu, porque veio um carro do lado e fechou ele. Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram ao local para controlar o trânsito, que ficou lento. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. Muita perícia nessa hora aí, Carregosa? Sim. A polícia é chamada? A polícia é chamada até porque tem vítima, então, assim, acidente de trânsito, em regra, sempre tem essa pergunta, tem que ir para a delegacia fazer registro de ocorrência. Não necessariamente. Se você não tem ferimento, não tem vítima, você não precisa. Você só precisa fazer o BRAT da Polícia Militar, que hoje em dia se faz online. Sim. Quando você tem feridos, aí sim, você tem que sim procurar uma delegacia e aí você faz a perícia até para saber quem é o causador, porque tem crime específico de lesão corporal no trânsito em direção de veículo automotor no Código de Trânsito Brasileiro. Sim, então, não pode passar batido, né? No troca de miúdos. Mas assim, a gente viu ali a mulher falando, sempre o passageiro fala, ele estava em alta velocidade. Pô, o motorista dela falou, gente, ele não estava em alta velocidade, veio um veículo e outras pessoas falaram e acabou fechando um motorista. Gente, imagina o susto dessas pessoas, pelo amor de Deus. A gente volta a falar, ninguém está livre diante de um trânsito, diante de pegar um veículo, de acabar cometendo um crime, um acidente, seja o que for, né? Mas vamos, pelo amor de Deus, né? Imagina o susto e o que poderia ter acontecido. Ontem, a hora que eu vi no grupo do WhatsApp, falei, ai, meu pai, mais um, né? Faltando quase 10 para o meio-dia, foi enterrado no cemitério do Catumbi o corpo do jovem assassinado pelos próprios amigos no Itanhangá. Uma história macabra. Um terceiro acusado no envolvimento, inclusive que a gente colocou aqui que estava foragido, ele foi preso pela divisão de homicídios na noite desta segunda-feira. Veja. No enterro do rapaz, a família, com medo, não quis falar com jornalistas. Um crime banal e sem explicação. O vídeo mostra o momento em que um dos suspeitos é preso. Por favor, senhor, calma. Bruno Gomes da Silva, de 19 anos, e Sérgio Luiz dos Santos, de 28, foram presos por matar e ocultar o corpo do amigo Guilherme Maia Gomes, de 20 anos. O crime aconteceu no Itanhangá, na zona oeste do Rio. Os jovens foram a uma festa no dia 20 de junho. Lá eles brigaram por causa de uma garota e depois seguiram para a mata. Foi quando Matheus atirou em Guilherme. O Matheus, no momento de displicência do Guilherme, ele desferiu um tiro na cabeça do Guilherme. Resolveram ocultar o corpo da vítima, cavaram uma cova rasa no meio da floresta e enterraram o corpo da vítima. Quem desvendou o caso foi o próprio pai de Guilherme. Ele conversou com suspeitos e vasculhou várias vezes a floresta da Tijuca, onde os rapazes costumavam se encontrar. Pouco mais de 2 meses depois do assassinato, localizou a cova onde estava o corpo do filho dele. A gente percebe nas palavras do próprio Sérgio que dizia o seguinte: estou arrependido porque eu matei meu amigo. Por uma divergência banal, fútil, culminar na morte de uma pessoa, de um jovem. O Carregosa estava me contando essa história aqui na prisão desse terceiro. Eu vou ao vivo agora com Patrícia Hadles, que está na divisão de homicídios lá na DH, na Barra da Tijuca, e está com o doutor Daniel Rosa. Ontem eu fiquei pensando, Pátio, que história, porque assim, o crime por si só, matar alguém já é, né, absurdo. Aí o pai conta que eles eram amigos desde a infância. Aí tem a morte, aí tem a história da cova rasa, eles voltam, retira o corpo que já nem precisa falar e faz outra cova e vê o pai no desespero achando que o filho ainda está desaparecido. É uma história, né, que embrulha, né? Boa tarde para vocês. Isso, Isabelle, boa tarde. Olha, embrulha, choca e até mesmo os policiais aqui da Delegacia de Homicídios que estão acostumados a lidar com os casos, até os policiais ficam chocados com tamanha banalização da violência, né? E agora, ontem a gente noticiou aqui, né, a prisão de 2 envolvidos e a polícia fez a terceira prisão, né, a do Matheus Pereira da Silva Lima, que foi, segundo as investigações, quem puxou o gatilho e matou o Guilherme. Eu converso agora com o doutor Daniel Rosa. É isso, né, doutor? Então, o Matheus é quem puxou o gatilho. Boa tarde.
Boa tarde, Isabelle, Patrícia, Dr. Marcelo Carregosa, demais pessoas que estejam no estúdio, aos telespectadores. Foi isso sim, Matheus, a investigação apontou que Matheus foi o responsável por portar essa arma e matar a vítima Guilherme após essa discussão que eles tiveram nessa festa, e no trajeto para casa eles tiveram esse embate onde ele foi assassinado e teve o seu cadáver friamente ocultado na Floresta da Tijuca. Como foi a prisão do Matheus ontem, doutor? Foi trabalho de investigação mesmo da polícia? Os dois, o Sérgio e o Bruno, já haviam sido presos por policiais civis aqui da DH no sábado e faltava prender o Matheus, então nos debruçamos sobre essas informações, esses dados, e até que chegamos à conclusão que ele estaria nessa clínica de reabilitação escondido da polícia a fim de dificultar nosso trabalho, mas graças à perspicácia dos policiais daqui ele foi capturado na noite de ontem. Isabelle, doutor te ouve. Doutor, em que momento você tem uma treta entre amigos que termina com assassinato, como você disse muito bem, friamente? Ele chegou a falar, foi uma briga, disparou, o que ele contou? Porque você vê como a arma é perigosa, né? Aí você tem uma treta, todo mundo já tretou com um amigo, mas ninguém matou os outros assim, ninguém sai matando. Em que momento teve esse assassinato? Isabelle, foi um ato muito covarde, um ato que foram 3 contra 1, então isso certamente contribuiu à participação de cada um desses criminosos, ele foi decisivo para o resultado. Então foi apurado que eles iniciaram uma discussão em razão de uma disputa por uma mulher que teria, durante essa festa, um teria se interessado por ela, o outro também, então teve uma desavença motivado por esse fato que ocorreu na festa, e durante esse trajeto, no retorno para casa, essa desavença ela aumentou, veio a vir de fato, e posteriormente o Matheus pegou essa arma, que estava escondida. É importante também frisar que foi apurado que a arma era dos 3, era daqueles 3 criminosos ali que compartilhavam essa arma, certamente para praticar outros crimes, e pegou essa arma e deu esse tiro na cabeça da vítima, e em seguida os 3 atuaram ali na ocultação desse cadáver, cavando a cova e enterrando o Guilherme. A gente passou essa informação, doutor, né? O Matheus foi quem atirou. Agora, isso muda alguma coisa na hora de indiciar os 3? Não muda. Os 3 serão indiciados, é uma prisão temporária. Nós ainda temos 30 dias para aprofundar essas investigações, mas os 3, tudo aponta que eles serão indiciados pelo crime homicídio qualificado e ocultação do cadáver. Não importa se, nesse momento, se um deu tiro, um deu paulada, todos respondem pelo mesmo crime. Isabelle, qualificado pelo motivo fútil e também por impossibilidade de defesa da vítima. Meu Deus do céu, que história. Então aí tá todo mundo preso, que se faça justiça, principalmente por esse pai. Obrigada, doutor Daniel, obrigada, Paty, ao vivo, direto da DH. Da DH eu vou para São Gonçalo. Gente, a imagem, primeiro eu quero botar, antes de eu chamar o Fabiano, bota a imagem, que eu tomei um choque, porque ainda estavam tirando quando eu fui para o meu programa de rádio. Aí eu vi na abertura do programa junto com vocês. Isso é um bebê, ainda com a placenta. Você vê essa parte branquinha, né? Ainda com parte da placenta, com um cordão umbilical, um menino no escapamento de um carro, no meio-fio. Foi hoje logo pela manhã. Me traz, Fabiano, ao vivo agora com as informações pra gente. Fabiano, por mais que a gente saiba que ele foi atendido, a gente viu na imagem, eu não sei se você viu, meu amigo, você que é pai, o coração de narrar a imagem já chega a dar uma angústia. E você tá aí, foi um estudante que encontrou a caminho da faculdade, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Exatamente isso que você está falando, Isabelle. O estudante ia saindo de casa para a faculdade de manhã cedo, ouviu um choro, um barulho. E quando foi olhar, embaixo do carro estava um bebê ainda com um cordão umbilical. É um menino, ele nasceu com 2 quilos, 785 gramas e 48 centímetros. O estudante está aqui com a gente, só que a princípio ele não quer falar. Vou até tentar perguntar ele aqui, que é o Alan. Alan, tudo bem? Como é que foi que você chegou naquele momento e viu um bebê? Você sabia que era um bebê ou você só conseguiu saber mesmo depois que olhou embaixo do carro? Não, inicialmente eu não sabia que era um bebê não, eu pensei que fosse um filhote de algum animal, por causa do barulho. Ele não estava chorando, ele estava meio que gemendo, então parecia mais um filhote de cachorro ou de gato, alguma coisa assim. Qual foi a sua reação? O que você fez? De primeiro só mesmo tentar ligar para o socorro e colocar o bebê mais confortável possível. Só isso.
Como é que ele estava? Estava sujo, o cordão umbilical estava exposto, ele estava completamente nu, estava enrolado em alguma roupa, alguma manta? Sim, ele tava sujo, com um pedaço de pano só tapando na metade do corpo para cima. Só isso. Parabéns pela sua atitude. Isabela, agora eu vou conversar também com o tenente Márcio Braga, que foi um dos primeiros policiais a chegar lá depois que o Alan acionou a polícia militar. Boa tarde, tenente. O que você encontrou? Qual foi a cena que você encontrou chegando no local? Boa tarde a todos. A cena de imediato foi paga por maré zero, a ocorrência, e o setor November chegou ao local e se deparou com aquela cena impactante. Os policiais, Sargento Leão e o Cabo Xavier, que estão até aqui agora, eles de imediato pegaram a criança, enrolaram num lençol para poder esquentar e fizeram contato com a SAMU. O Alan também já tinha entrado em contato com a SAMU, com o Corpo de Bombeiros, e após a chegada da ambulância, aí o tratamento já foi mais profissional na área médica, apesar dos nossos policiais serem treinados, e após isso a ambulância colocou de imediato para o pronto-socorro infantil, trazendo com maior urgência, inclusive as motos patrulhas da Polícia Militar abriram caminho, bloqueando acessos, bloqueando vias e ruas, para que a ambulância chegasse com urgência ao departamento médico. Agora, quem foi que escolheu o nome da criança? Foi o Alan ou foi vocês? O Alan ele pode até falar melhor do que eu, mas o Alan deu o nome de Pedro, correto, Alan? Alan, nome de Pedro por quê? Tem uma explicação? Não. Na verdade foram as enfermeiras que escolheram o nome e eu só apoiei. Ah, que coisa linda. Olha só, Isabela, o bebê foi trazido aqui. Ninguém vai mais mudar esse bonito, nome. Né? Muito bonita essa história, apesar de começar com imagem angustiante. Muito bonita a história, porque você tem, Fabiano, apesar dessa imagem desesperadora, você já tem um bebê lá cuidado, em volta das enfermeiras, cheia de maternidade ali, né? Só amor de mãe ali. Parabéns ali pelos policiais que fizeram todo o cerco ali, comandante falando, fecharam todas as vias para salvar o Pedro da melhor forma possível. E o Carregosa, enquanto entrou essa reportagem, ele me falou uma coisa que eu não sabia, eu acho de extrema importância. A pessoa que não quer ter o filho, existe um protocolo para você não virar uma criminosa ou um criminoso e abandonar seu filho. Mas tem que seguir o protocolo. Abandonar é crime. Qual é o protocolo? A pessoa está grávida, não quer ter o filho, não vai, sabe que não... Tem um protocolo para isso? Ir num hospital, numa secretaria de assistência social e informar esse desejo de não ter o filho. Ninguém é obrigado a ter um filho que não quer. Agora, você é proibido de abandonar uma criança, ainda mais uma criança nesse tipo de situação. Você vê, esse tipo de caso é um pouco diferente. Você vê que ela parece aqueles casos mais antigos de 30, 40 anos atrás, que ela escondeu a gravidez, provavelmente. Ela estava escondendo essa gravidez e fez o parto em algum lugar improvisado. Que deve ter sido um parto já improvisado, exatamente. E talvez até sozinha. Mas se você não quer ter o seu filho, você pode procurar para encaminhar ele logo em seguida do nascimento para adoção. Isso daí acontece. Aí você vai ser acompanhado por psicólogos, por assistentes sociais, até mesmo para saber se às vezes muda de ideia. Então, existe um protocolo para isso. Quem abandona um filho comete crime. E nesse caso, por exemplo, é uma tentativa de homicídio, porque no momento que nasce com vida, já é um ser humano, já é considerado ser humano, já é passível de responder por homicídio. Então, uma mãe que larga a criança embaixo de uma roda de carro, para mim não tem discussão. Não é nem abandono de incapaz ou algum tipo de abandono. É uma tentativa de homicídio. É uma tentativa de homicídio, porque você está assumindo o resultado. Fala, Carlos. Isso aí que ele falou, realmente é a doutrina majoritária, mas tem gente que entende que como aquele 134, que é abandono de recém-nascido, há a possibilidade do resultado morte, tem gente que entende que esse crime, que a pena é menor, de 2 a 6 anos com o resultado morte, que a pena é menor, salvo engano a pena é essa, esse crime não seria homicídio, seria esse crime, abandono de incapaz ou de recém-nascido. Mas a doutrina majoritária entende que a pessoa que abandonou, Isabelle, numa situação dessa, falou assim, tanto faz, assumiu o resultado da morte, aí as pessoas vão para o crime maior devido ao grau de maldade. Que é chocante, né? Bota a imagem. Até porque botou embaixo de uma roda de carro. Embaixo de uma roda de carro, assim. Envolve maldade, né? Então as pessoas vão para esse crime mais grave. Envolve desprezo, eu não sei também a condição. Desprezo da vida humana, é isso mesmo. Eu não sei a condição, porque só quem pare pode falar. Só quem
tem um filho, no caso, as mulheres que já tiveram filhos, como eu tô falando, não tô falando justificativa nenhuma não, tá? Pelo amor de Deus, porque eu tô narrando a imagem, ainda mais como mãe. Ainda a gente tá vendo aqui, ó, não só meio pano, corpinho enrolado, tem pedra, pedregulho, sei lá, como chama isso, gente? De asfalto, na perninha, né? Mas assim, a gente não sabe a condição em que ela fez o parto sozinha, se ela tá perturbada, porque é uma doideira, um parto é né? A gente não sabe, mas a imagem é desesperadora, um ser indefeso. Como alguém tem coragem de fazer isso? Pelo amor de Deus, não quer, como eu falei na abertura, não quer, faz o protocolo que o Carregosa falou. Em hospitais tem o protocolo a ser seguido, em secretarias de assistência social tem o protocolo a ser seguido. Agora a imagem, cada vez que a gente olha, o Fabiano, a gente vê, e o Alan vai carregar essa história pro resto da vida dele, a importância do Alan estar passando naquela hora, no momento exato. Porque eu não consigo imaginar, ó, na rua tem bicho, na rua tem o frio que essa criança poderia ter passado, na rua tem todos os perigos, no meio-fio, então, muito maior. Pois é, Isabela, ele mesmo falou que achou que fosse um animal, né? Um barulho de um animal embaixo do carro, né? E olha só, o Pedro passou por todos os exames aqui no Pronto-Socorro Infantil de São Gonçalo, a saúde dele está boa, o Conselho Tutelar foi acionado, ele vai ser acolhido pelo programa Família Acolhedora, que é uma família que vai ficar com o bebê até que ele seja adotado definitivamente, Isabela. Ai, meu coração fica, olha, Fabiano, eu imagino assim, né? Dá vontade de levar para casa, não dá? Exatamente isso que eu ia falar. Você olha, não só você, mas todo mundo que está ali no entorno, ó, o policial, o Alan que aparece na imagem, todas as enfermeiras, a policial que chega uma hora que faz assim, ó, aí eu vi ela tirar a mão do rosto, ela está emocionada de felicidade, por isso que dá um acalento no coração da gente, mas essa imagem, pelo amor de Deus... Em março desse ano, não é impossível você não pensar que o Duduzinho, a Eduardo não tivesse ali, é impossível. Por isso que você sofre, você pensa logo no seu filho. Eu tô muito agoniada. Em março desse ano, um bebê foi abandonado lá também em Petrópolis, dentro de uma lata de lixo. Em março desse ano, dentro de uma lata de lixo, foi a mesma coisa. Estava num saquinho de supermercado, abandonado dentro do saquinho de supermercado, na lata de lixo, ou seja, o caminhão do lixo ia passar, vocês sabem. Ai, meu Deus do céu. Aí foi achado também por uma pessoa que passava no local, escutou o choro, né, da criança, também pensou que se tratava de um animal ferido, que tivessem jogado ali, e graças a Deus houve o resgate. Lembra da imagem que uma pessoa vai filmando achando que é um bichinho dentro de um saco, acho que foi em Belo Horizonte, quando abre tem um bebê? Vários casos acontecem, e casos que a gente fica sabendo, imagina os casos que a gente não fica sabendo. Agora, o desespero dos policiais socorristas, né, porque você fechar a via. Você fica desesperado para dar tempo de você conseguir salvar. É desesperador, o cara... Porque quando nasce tem a pontuação do APGAR, né? Que você tem dentro de uma sala de cirurgia, dentro de uma sala de parto, seja o que for, a pontuação que os médicos dão para o nascimento da criança, se nasce chorando, se nasce com a respiração, se nasce engasgado, se nasce com a cor cianótica ou não, ou seja, roxinho ou não. Você imagina o Pedro, né, Fabiano? Né, Alan? Não é comandante, o Pedro já é um vencedor na vida, ao chegar à vida, né? Oi, Isabelle. Isabelle, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Fabiano. Olha só, eu brinquei aqui que deu vontade de levar para casa para dar um irmãozinho pro Isaac, mas o Tenente Braga tá dizendo aqui que tem uma fila já de policiais para adotar a criança, né? Realmente, quando a informação chegou na unidade, foi constatado aí que diversos policiais aí, que eu me recordo agora, uns 4, já estão interessados em fazer a adoção da criança. E isso é muito bom, muito gratificante, né, para nós policiais militares. E dizer que esse é o 7º Batalhão, essa é a nossa Polícia Militar. Servir e proteger sempre, sempre. Ai, gente. É isso aí, Isabelle. Olha, que história legal, com um final muito bonito. Dá os parabéns tanto pro Alan, que passou lá, né, que salvou a vida dessa criança, quanto os policiais também, que fizeram um belíssimo trabalho. Todo mundo de parabéns hoje aqui. Belíssimo. Eu vi a policial, a Juliana, que aparece na imagem, no entorno ali, com uma ascensão de maternidade, no entorno da criança. Todo mundo aí já uma fila. A gente sabe, o processo de adoção... O que foi, Carregosa? Falar isso, não sei como está essa lei, mas tinha uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro que dava
auxílio para os policiais não, para os agentes públicos como um todo, né? Qualquer funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, de adotar criança. Ah, é? Isso é muito interessante. Então, assim, daria tipo um auxílio, uma bolsa por um tempo para ajudar a criação. Uma coisa mínima, mas que estimula. O Carregosa falou uma coisa interessante. Fala, Carregosa. Normalmente esses casos, né, Carregosa, são de pessoas que escondem até a gente está achando que está escondendo. Isso é muito legal. Assim, hoje é dia do psicólogo e os psicólogos fazem uma parte muito importante no processo da adoção. Também, né? A minha sobrinha aqui, a Agatha, que é psicóloga, ela faz o trabalho especificamente sobre adoção. Tem que ter todo o cuidado, tem que ter todo, né? Porque a gente sabe, uma criança para ser cuidada, para ser adotada, mas a gente tem que agilizar, as pessoas têm que se conscientizar, a adoção é importante. Então, ó, parabéns aos policiais, vai ser filho de um herói guerreiro. Agora, Fabiano, o Alan, que é o que fez a diferença na vida do Pedro e vai fazer a diferença pro resto da vida, também tem uma história, não sei se o Fabiano tá me ouvindo, tem uma história também muito bacana, um menino guerreiro, tá? Aí o Alan tava indo pra faculdade, uma faculdade que ele tá com dificuldade de pagar, e eu vou fazer aqui, ó, vou falar, Fabiano, conversa com ele, que é um menino guerreiro, assim como o Pedro, tá lá estudando e tem dificuldade de pagar a faculdade, quem quiser ajudar, a gente já vamos falar, isso mesmo, né, Fabiano? Essa é a história que eu fiquei sabendo do Alan, né? É isso aí, vou perguntar ele aqui, vamos falar aqui. Alan, a Isabelle está falando lá da sua história que você estava indo para a faculdade, que é uma faculdade que você está com dificuldade de pagar, né? Isso aí. Eu estava indo para a faculdade, volta de mais 7h20 mais ou menos, que foi quando aconteceu. Que é, Fabiano, ele faz? A faculdade que está em que período? Agora eu estou no 4º período do curso de Educação Física. O risco de parar porque não tem condição de pagar? Sim, isso corre, porque eu tenho uma mãe desempregada, um pai idoso que é aposentado, porém recebe só um salário e tal. Então é tudo mais complicado, né? A gente vai fazendo trancos e barrancos, mas vai fazendo. Então vou te dar uma boa notícia aqui. A Isabelle está fazendo um apelo lá ao vivo no programa. Quem puder ajudar. Para quem ouviu a tua história, quem puder te ajudar, que possa te ajudar, né, a concluir esse sonho, para você ter uma profissão, levar sua vida adiante. Inclusive, Isabelle, se você quiser falar com ele está te ouvindo agora. Alan, meu querido, você não me ouviu até agora, mas vou falar pra você, não é à toa que tu cruzou o caminho do Pedro, não. Então, agora, garotão bonitão, batalhador, deve ter uma história também linda. Aí você contou brevemente da sua dificuldade. Eu sei das pessoas, ó, não foi o acaso, não. É você salvando o Pedro e o Pedro te ajudando. A gente vai fazer um apelo aqui. É óbvio que colocar o telefone de uma pessoa no ar aqui, o SBT Rio tem uma audiência gigantesca, graças a Deus. É óbvio que poderia estar. Então, mas depois eu vou entrar em contato com você. Quem puder ajudar o padrinho do Pedro aí, que encontrou o Pedro chorando embaixo da roda de um carro. Vou fazer também, vou fazer, o Diego tá falando. Eu tenho um quadro no meu programa de rádio da Super Rádio Tupi, que é o programa mais ouvido do Brasil. Então, eu vou fazer no quadro Apela Aí, vou fazer amanhã um apelo pra gente ajudar, pra você conseguir se formar, pra tua vida, ó, pra ser um baita do professor de educação física. E só vou cobrar depois, você vai virar meu personal, pode ser? Pode ser, claro. Um beijo, lindeza, que sorriso lindo. Amanhã, então, quem puder ajudar, entre em contato com a nossa produção aqui no SBT Rio. Vocês já sabem todos os nossos contatos, o meio de entrar com a gente. E amanhã o Alan vai entrar ao vivo comigo no meu programa, no quadro Apela Aí, programa Isabelle Benito, na Super Rádio Tupi. 12:08, tá? Que tudo termine bem e a gente vai acompanhar a história do Pedro aqui pra gente saber o que vai acontecer. Agora ele vai para um lar acolhedor assim que receber alta, tá? Eita, nós, vamos continuar com a nossa dia a dia de Rio de Janeiro. Briga de bar, mas entre 2 PMs, acaba em tiroteio e morte de um deles em Marechal Hermes. O filho da vítima também se envolveu na discussão. Detalhe, o PM foi buscar em casa a arma e o filho para cometer o crime. Patrícia Radles. O crime aconteceu na noite de ontem em Marechal Hermes, na Zona Norte. Testemunhas contaram que houve uma discussão entre o policial militar, o Biratã Montenegro, e o sargento Carlos Rafael Rodrigues Laura dentro de um bar. O Biratã foi para casa e retornou com o filho, o motorista de ônibus Marcelo Montenegro. Dessa vez, do lado de fora do estabelecimento, houve uma nova briga. Os 2 policiais sacaram as armas. Pelo menos 15 tiros foram disparados. O Biratã foi socorrido pelo irmão mais velho, mas não resistiu. Eu encontrei meu irmão caído ali numa poça de sangue. Eu arranjei um carro para levar para o hospital. Do hospital ele foi direto para a sala de emergência, lá para o CTI, onde os médicos tentaram operar, que ele levou vários tiros na região, na perna, na região abdominal, e veio a óbito.
Baleado na perna, o filho de Ubiratã prestou informações à polícia no local do crime, onde também foi feita a perícia ontem à noite. O policial Carlos Rafael também foi baleado e atendido no Hospital Carlos Chagas. Depois, ele foi transferido aqui para o Hospital da PM, onde foi preso em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Adonias não sabe o motivo da briga que levou à morte do irmão. Esse rapaz humilhou muito meu irmão, xingando, enfim, botando ele para baixo aí. E aguarda o trabalho da polícia para esclarecer o que aconteceu. O meu sobrinho está sedado, está ferido na perna, que levou um tiro na perna também. Está ali conversando ali com os policiais ali. Mas eu acredito que não esteja falando coisa com coisa, que está emocionado, perdeu o pai. Todo mundo gostava dele aqui. Não conheço ninguém que tivesse ódio do meu irmão. Você vê, é uma briga de boteco. Aí o Carregosa virou e falou no meio da coisa, e querem armar a população. Você imagina, se alguém que, em teoria, passa por um exame psicodélico, um exame de cabeça, um treinamento, o que eu falei? É psicotécnico, eu falei psicodélico? Psicotécnico, né? Bom, no momento que a gente está da vida, né, conjuntura do universo, o negócio tá psicodélico mesmo, né? Não é? E sabe a responsabilidade de ter uma arma, E né? sabe a responsabilidade de ter uma arma quando tu comete um crime desse. Você imagina o que você falou. E querem armar a população. Assim, Isabel, na verdade, a gente tem que parar um pouco de doutrinação, de falar, eu sou esquerda, tem que ser Lula livre, tem que ser aquilo assado, tem que seguir todo o checklist, e eu sou de direita, tem que armar a população. Assim, cada um pode ter opinião própria sobre determinados assuntos. Mas tem e coisas... tem que ter essa opinião própria. Por exemplo, eu sempre digo, eu sou completamente contra você dar arma para a população. E aí você vai comparar com os demais países, você tem um processo histórico e cultural para essa população. Nos países que a população tem arma... Você imagina aqui com briga de boteco. A gente não tem esse histórico, a gente tem uma população violenta. Eu acho que, assim, tem prós, óbvio, tudo tem prós e contras na vida. Eu acho que o contra de você botar mais arma na rua, na mão de população, é você aumentar consideravelmente esse risco. Isso que a gente está falando é uma realidade de Rio de Janeiro. Imagina no Nordeste, no Sul, que você tem muita cultura da honra. Não, que o cara não leva desaforo para casa. E 2 PMs, né? E um que vai buscar a arma em casa e o filho e ver um troço desse. 12:12, daqui a pouco a gente vai falar com o Dr. Carlos sobre isso, mas agora estão me chamando exclusivo. Mais uma vez o SBT Rio trazendo material exclusivo sobre o caso Flor de Lis. Novos depoimentos de filhos da deputada revelam que a parlamentar sabia do plano para matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Os documentos revelam também a preocupação de assessores da deputada apenas com a carreira política logo após a execução. Veja. Acabou. A palavra foi usada como um desabafo e foi dita pela deputada federal Flor de Lis, pouco depois de voltar do enterro do marido, o pastor Anderson do Carmo. Esse relato faz parte de mais um depoimento que o SBT Rio teve acesso. A declaração dada à polícia é de um dos filhos do casal, o também pastor evangélico Luan dos Santos, que depois do assassinato rompeu com a mãe e se afastou de vez do Ministério Flor de Lis. O depoimento de Luan tem 6 páginas e é considerado pelos investigadores da DH um dos mais contundentes, porque passa detalhes do que aconteceu na casa da família horas depois do crime. Luan conta que existe uma preocupação excessiva dos assessores de Flor de Lis em preservar a imagem da parlamentar junto aos seus eleitores. A deputada federal foi a mulher mais votada pelo estado do Rio de Janeiro. A pastora Flor de Lis, dirigente de 6 igrejas com o nome Ministério Flor de Lis, carrega prestígio entre os evangélicos e teve projeção pela carreira de cantora gospel e pela condição de ter 51 filhos adotivos e 4 biológicos. Luan disse à polícia que logo depois da mãe dizer em tom de alívio que acabou, referindo-se à morte do pai dele, um assessor parlamentar virou-se e disse: Luanzinho, no meio disso tudo que está acontecendo, eu só quero salvar a candidatura da sua mãe. O Partido Social Democrático está resolvendo internamente o futuro da imagem de Flor de Lis, junto ao eleitorado e à bancada evangélica em Brasília. O projeto político da família era colocar a pastora como candidata ao Senado ou numa outra opção
candidatar-se à Prefeitura de São Gonçalo. Candidatura essa que já era obsessão do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado. Luan também revelou que sua mãe tentou usar a imagem do seu filho para se promover politicamente. Ele disse que tem um filho especial com autismo e Flor de Lis quis usar o problema do filho dele para se promover com relação à candidatura de deputada federal. O que foi, diz o texto do depoimento, imediatamente rechaçado pelo declarante e sua esposa. No mesmo depoimento, Luan não tem medo de apontar para a irmã Simone, filha biológica de Flor de Lis, ex-namorada do pastor Anderson do Carmo, antes dele casar com a mãe dela. Luan traz a informação que Simone disse a ele que Flor de Lis havia mandado ela contratar alguém para apagar Anderson. Na semana passada, o SBT mostrou com exclusividade que esse alguém foi Rogério dos Santos Silva, um homem que Simone teve um caso extraconjugal. Rogério, em seu depoimento, se ofereceu para matar Anderson após o pastor ter dado um soco no rosto de Simone durante uma discussão. Dias depois, Rogério desistiu de matar Anderson. Luan, ainda em seu depoimento, diz que Flor de Lis havia ficado com raiva de Simone, porque ela não conseguiu ninguém para matar o marido. Flor de Lis mandou Simone falar com a irmã Marzi, para que esta contratasse alguém para matar Anderson. Luan refere-se a Simone como cobra e manipuladora e também disse que Simone já estava envenenando o pastor, colocando alguma coisa na comida dele. Mas ele não morre não, tio Luan. Ele é ruim de morrer, disse Simone a Luan. O declarante relata ainda outras histórias que causaram perplexidade nos investigadores da DH. Entre elas está o diálogo entre ele e Flávio dos Santos, que hoje está preso, inclusive acusado de ter sido o filho que atirou no pai. Luan diz que no hospital, logo após o crime, contava para um amigo que o pai tinha levado 14 tiros, fora aqueles que atingiram a região pélvica. Flávio interrompeu o assunto e disse: "Não, impossível. 14 não, foram 7. Sem nenhuma tristeza e quase levantando suspeitas, Flávio seguiu e disse: "Olha, não, porque essa arma, ela perfura, ela entra e sai. Por isso você está se confundindo. Não foram 14, eu estou falando para você, foram 7 tiros." Luan reconheceu que na hora não maldou o comentário do Flávio, mas depois sim, mais tarde, percebeu que Flávio estava com uma falsa tristeza durante o velório. Num outro termo de declaração que nossa reportagem também acessou, Flávio aparece novamente citado pelo irmão Lucas dos Santos, que também está preso, acusado de ajudar Flávio a comprar a arma do crime. Lucas disse que Flávio vem coagindo para que ele mude o seu depoimento, que Flávio disse que o mesmo deve dizer que foi torturado e coagido a falar, que Flávio disse que se assim não fizesse, ele, Lucas, ficaria preso e Flávio seria solto. Lucas também afirma que a irmã Marzi pediu a ele que simulasse um assalto para matar Anderson, para ganhar R$5.000 e relógios da vítima. O plano, visivelmente engendrado em família, revela mais. Anderson sabia do plano de morte contra ele, porque, sem querer, Flor de Lis trocou os telefones e usou o de Anderson para mandar mensagens para Marzi. O pastor foi tirar satisfações oprimindo Marzi. Outra filha da vítima também é apontada. Rayane também teria pedido, segundo Lucas, para matar o pai por R$10.000 e antes pegar o celular do pastor e quebrar o chip. O celular do pastor está desaparecido até hoje. Rapaz, é tanto nome, é tanta motivação ou não motivação, é tanta trama que eu me perco. E aí perguntei, Humberto, quem é mesmo Rogério? O Beto lá em cima falou, também me perdi. É muito nome. É muita gente. Olha, mas a impressão não é só muito nome. O Rogério é o que tinha o caso com a Simone. Isso que eu te falar. Né? Mas não é só tanta gente. É muita gente com trama de amor e facão nas costas. É muito filho, né? Não, e é muita gente com um roteiro. Preste atenção. Se tudo se encaminhar, o que parece estar se encaminhando, porque uma coisa já se sabe, foi dentro da família, é muita gente com muita treta, mas família tem treta. Você imagina com 55 pessoas só de filho. Aí você soma isso. A sede do poder,
a sede manipuladora de mexer com aquilo que as pessoas mais têm no momento frágil e que precisam ter, que é a fé. Vamos falar real, né? Todo mundo tem dedo para falar disso, daquilo. Eu falo. A disputa, quando o negócio começa a ganhar, no começo todo mundo fazia parte, parecia do mesmo plano de poder. Aí um se destacou, não, você vai para o Senado, não, eu quero ser candidato a isso, eu quero ser candidato àquilo, né? O negócio começa a tomar outra forma, começa a se, pelo que aparece, pelo que dá a entender no inquérito, começa a haver um racha, mas aí pode acontecer em qualquer treta, em qualquer âmbito político do jogo político, é esse, que é aquilo que deve ser mais. O Carlos, aí eu converso sempre com o Carlos aqui, rapaz, a energia deve dar uma sugada lá. A gente falou disso semana passada, né? Agora, a trama de matar alguém, eu não vou falar a palavra que eu não falo, matar esse, né? Eu não falo essa palavra nunca. E aí a pessoa morar contigo, ter envenenamento aos poucos, com um veneno que a outra passa mal, toma um soco na cara, o outro que então, saía com a Simone, bota ela como cobra manipuladora. É amor, ódio, traição, muita gente envolvida, caso desse, com aquele outro, mas tudo aí pode existir em qualquer trama, Nelson Rodrigues, em várias famílias. Mas a trama de matar e executar alguém na garagem da casa onde todo mundo vive, rapaz. Outra coisa, Isabelle, outra coisa. Não tem um dia que eu não fico perplexa com essa história. Eles estavam na rua, ele desceu na garagem em tese porque teria esquecido alguma coisa. Eu aposto que alguém chamou ele na garagem, que alguém pediu para ele na garagem. Isso a gente fala dele, né? Você acha que os dois que mataram iam estar lá assim, ó, não, um dia ele vai descer na garagem e a gente vai matar ele. Vamos ficar aqui toda noite, plantados aqui, porque um dia ele vai descer. Não. Alguém falou, pega um negócio lá embaixo para mim, por favor, que eu esqueci. Alguém falou alguma coisa, alguém armadilhou ele, como diz o Nunes do BOPE, que eu achei engraçado ele falar isso. Alguém fez essa armadilha para ele e o executou. Agora, eu fico impressionado, você falou um negócio aí que eu não entendo isso, me deixa estarrecido. Como pode as pessoas tão próximas de Deus e ao mesmo tempo tão afastadas? Não, né? aí todo mundo tem dedos de falar disso. Não tem. Eu acho que a religião é importante para as pessoas, a fé das pessoas. A gente vive num estado laico, cada um tem que ter. Eu acho que a religião ajuda muita gente no momento que ela mais precisa. Agora, a trama que a gente vê nessa história, e tudo bem, você tem uma pessoa que é uma pessoa pública. Antes de ser deputada mesmo, já era muito conhecida. Eu, há uns 10 anos, fui na casa fazer reportagem no Dia das Mães, um especial sobre Dia das Mães para esse programa que eu apresento hoje, como a principal personagem, Flor de Lis. Vários globais fizeram filmes sobre Flor de Lis. Reinaldo Gianecchini, me ajuda aí que hoje a gente estava pesquisando, Humberto. Reinaldo Gianecchini, Débora Seco que fazia a Simone, a Flor de Lis que fazia a si própria, vários outros, se eu não me engano, Rodrigo Hilbert, entendeu? É uma história conhecida e aí é uma pessoa antes de ser deputada e vira deputada, pessoa pública, mas a morte como aconteceu e se tudo se desenrolar, olha, eu vou te falar, é tipo aqueles crimes que depois vira série, que vira história para investigação policial e tudo mais. Eita, nós, 12h23. Bandidos fazem arrastão na Grajaú Jacarepaguá, foi às 6 da manhã dessa terça-feira. Eu tô gritando, né? Assustados, motoristas voltaram na contramão da autoestrada. Jackson Silva acompanhou tudo de perto, rodou. Eram quase 6 horas da manhã. Veículos voltando na contramão, na Grajaú Jacarepaguá, altura do Cardoso Fonte. Uma afronta dos bandidos que iniciaram um arrastão na Via do Medo. Eu já fiquei em vários arrastões aí e saiu uma rotina. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Novamente, motoristas e passageiros ficaram reféns da violência na Grajaú Jacarepaguá. A Via Expressa é uma das alternativas para quem segue para o centro do Rio e para quem vai para Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Esse horário é de grande movimentação e é nesse momento que os bandidos praticam os assaltos. Essa hora da manhã, a gente chegando para trabalhar e essa situação aí. Policiais militares fizeram um cerco na tentativa de prender os criminosos. Um problema que passou a fazer parte do dia a dia dos cariocas. Perigo constante, diariamente. Vivemos assim. Passou a fazer parte, mas não deveria, né, gente?
passou a fazer parte, mas deveria. Mas é ali uma área muito conhecida, né, Carregosa? Uma área ali onde a gente sabe que tem muito 157, né, que é roubadora mão armada, né? Corta 6 da o manhã. Complexo do Lins, né? Hã? Concordo, o Complexo do Lins, a Grajaú Jacarepaguá. O Complexo do Lins, historicamente, é um local com grande quantidade de 157, né, de ladrão. Ali, assim, alguns locais lá do Complexo do Lins, os criminosos ali, eles não se focam prioritariamente no tráfico de drogas, e sim no roubo. Então, o roubo a transeunte. Então, você vê que, assim, sempre é um local que toda a área ali foca no combate ao roubo. Por isso, porque eles vão ali, é muito fácil para eles. Eles descem ali e fecham a Grajaú Jacarepaguá, voltou. Porque corta, a via está cortando o complexo. Né? Como a gente fala, dá um lance, né? Você pode combater isso de duas formas. Então, porque você não vai poder ter recon ali o tempo todo. Você pode combater isso de duas formas. Uma que deixa a brecha, que é PM ficar um num lado da loja, assim, um no ali outro, a logística deles é muito rápida. E policiar, mas o cara vai lá dar um lance enquanto o PM tirinho passa. Ali e volta. E a segunda forma, que tem que ser em conjunto com essa primeira, que é a Polícia Civil fazer um trabalho investigativo em relação a essas pessoas que estão assaltando. Porque quem é assaltado, olha o assaltante. Aí sabe se ele é branco, se ele é negro, aí depois sabe se ele usa uma arma curta, uma arma longa, aí sabe quantos são, sabe se eles utilizaram veículos. Aí você vai formando um mapa investigativo para você prender essas pessoas. Lá na DH... Só o policiamento de ronda você deixa falhas. Pode entupir de PM ali. Entendeu? Depois os PMs vão sair ou vão fazer aquela ronda, entendeu? Transitória, né? Não é aquele posicionamento estático que possibilita o cara dar, como se diz na gíria, um lance e voltar. Pum, pum, vai na pista, pá, rouba, tal e volta. Vai na pista, vai. Entendeu? Tem que trabalhar a investigação, não tem jeito. Investigação, a gente está falando de ali no Complexo do Lins, que não é tão fácil também fazer esse tipo de investigação, porque é um local muito grande, né? Muito complicado, com muitas comunidades, muita gente. Muito beligerante. O que é a palavra beligerante? Beligerante é que se fizer operação vai ter confronto, vai ter muito tiro. Gente o Complexo do Lins não é uma área fácil de operar, porque é aquele vale. É bem íngreme, né? É o vale. Lá na DH, desde que eu estou lá, mais de um ano, a gente prendeu muito lá a torcida do Complexo do Lins. O assassino do Capitão Galvão era do Complexo do Lins, que era o Nizinho, que inclusive veio a óbito. Também tinha matado o Bezada da Core. Você tem também o capitão, o coronel Teixeira, também foi tudo Complexo do Lins. A gente já aprendeu muito, mas e vários ali casos, parece assim, que brota do chão. E ali, antes era a atuação dessa malandragem, dessa bandidagem, malandragem com uma coisa meio bossa nova, não é? Desse criminoso, desse vagabundo só ali no Grande Meyer, gente de dentro e tudo mais. E aí eles migraram, já foi comprovada uma das prisões que você falou, migraram para crimes que cometem em Jacarepaguá, e aí eles vão se estendendo, né? O Lins vai para tudo. Os criminosos do Lins, né? Vão para tudo quanto é lugar. Meio-dia 28, meio-dia 29. 28, de onde eu vi o 9? Imagens de câmera de segurança flagraram um rapaz abordando vítimas na rua, lá na Zona Sul, usando uma bicicleta laranja alugada. Gente, é de banco, né? Daquele banco, né? Como se fosse pedir informação. O assaltante costuma agir no bairro do Humaitá. O criminoso utiliza as famosas bicicletas laranjas para não levantar suspeitas das pessoas. Mas o que é um pedido de informação termina em assalto. Veja, Fabiano Martinez. O assaltante aborda a vítima pedindo informações. Parece uma conversa normal. O rapaz até aponta o caminho que o suspeito deve pegar. Mas depois de descobrir que é um assalto, é obrigado a entregar o celular para o ladrão. Neste outro vídeo, uma mulher que passeava com um cachorro é abordada. Dessa vez não teve muita conversa. Rapidamente ela entrega o telefone e o bandido vai embora. Os roubos vêm acontecendo há cerca de 10 dias no Humaitá, na zona sul do Rio, e tem deixado os moradores do bairro assustados. A gente fica preocupado, né? Naturalmente. Ainda mais que a gente anda todo dia, indo e voltando da escolinha, por exemplo, né, que a gente vai a pé. A gente não se sente segura por conta de não ter policiamento, dá um certo medo, mas a gente vai meio se esquivando da violência. O assaltante age sempre da mesma maneira. Ele usa uma bicicleta como essa daqui, muito utilizada por turistas e também por cariocas para andar pela cidade. Ele aborda a vítima, então, como se fosse pedir informações, sem levantar nenhuma suspeita. Mas, de repente, anuncia o assalto. E logo depois que o celular é entregue a ele, vai embora, pedalando tranquilamente.
por mais que não seja alguém armado, que esteja, sabe, é uma pessoa que está mantendo um certo terror sobre os alunos, sobre as pessoas mais idosas, as mulheres, as crianças, entendeu? Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano, quase 36 mil pessoas tiveram os celulares roubados no Rio. Um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da onda de assalto dos últimos dias, a PM diz que o policiamento nas ruas do bairro é realizado com viaturas, motos e com policiais a pé. Por favor, registra o RO, porque sem o RO a gente não tem a materialidade do crime e ele não pode ser preso, só em flagrante. Mas se tiver um RO, aí a polícia vai conseguir prendê-lo, mesmo que não seja em flagrante, porque já vai ter sido reconhecido na delegacia. É isso aí, miga, se tá ruim no Maitá, sem policiamento, você imagina? Fala um bairro aí, tio Chico, lá da Baixada pra nós. Belford Roxo, lá em Belford. Eu falei bairro, amor, eu não falei cidade, né? Ignorante, hein? Você imagina lá no Maravilha? Imaginou? Não vai imaginar porque não vai ter a bicicleta do Itaú lá. Mas o cara tá, que você para, imagina você tá no Maitá, aí o cara da bicicleta do Itaú, gente, é Itaú, todo mundo viu o que é. Para... e vai falar pra você, ei, aí do Maitá, onde fica o Jardim Botânico? Eu quero lá dar um passeio. A pessoa vai parar, vai falar em plena luz do dia e tudo mais. Aí ele vai e pega. É muita safadeza, é muito calhorda, né, seu vagabundo? É muito calhorda. E repare você na imagem. Ele sempre tá de calça jeans e tudo mais, mas reparei, um dia ele tava com a camiseta branca, totalmente branca, na outra ele tinha, ou seja, ele trocou de camiseta. Mas continua com o boné. Mas são vários dias, ou seja, ele está utilizando a mesma prática, na mesma localidade, há vários dias. Tem que se fazer o registro, Sim, senão... tem que fazer o registro, tem que pegar as câmeras, tem que fazer vários protocolos. Que ele passa pela... eu tive até esses dias, eu estava conversando com a Monique Vidal, que é a delegada da 10ª DP, ela está, assim, obviamente, com a falta de efetivo da Polícia Civil, todas as distritais sofrem muito, mas ela tem um pessoal trabalhando só o roubo na região e um pessoal bom trabalhando. Tanto é que um homicídio que a gente teve agora no Flamengo, a gente está resolvendo por conta da investigação que ela tinha na 10ª DP, do mesmo grupo que já estava praticando roubos na área dela de Botafogo. Então, tem que fazer o registro, gente. Tem que fazer o registro, e tem outra, que levantar... E um cara desse, se der ruim, qualquer treta, pode dar um ruim muito maior. A gente nunca sabe qual é o poder de alguém que assalta. Ele pode matar, é fácil. Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do batalhão de Botafogo emprega equipes com base nas análises das manchas criminais locais, assim como a delegada falou. Então tem que se fazer o registro. Por meio dessas informações colhidas, o setor de inteligência da unidade faz ali um mapeamento que a região e que os roubos na região diminuíram no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2018. Em nota, o que é isso? A TEMBC, que é a empresa operadora do sistema de bicicletas compartilhadas, diz que desde que iniciou a operação em 2017, nunca recebeu registros de usuários que tenham utilizado as bicicletas para a realização de furtos e roubos. Gente, mas também como que também vai, qualquer um pode alugar, pode né? Ser exatamente. Pode ser a pé, pode ser de qualquer forma. Pode ser de qualquer forma. O vagabundo pode ser. Que a gente procurou porque a imagem aparece. Não tem como, né? Ele deve até, não precisa nem ter roubado a bicicleta, ele pode ter colado lá, mas vou roubar os outros, porque eu sou, né, sou malandro, né? Malandro não, Isabelle, eu sou, esse povo não é malandro, é vagabundo mesmo, é criminoso, é troço ruim. Ao vivo, Caio Alex, antes do Caio, bota a imagem, olha uma mulher, o que ela passou, gente. Você vai ao banco, aí você começa, bota o relógio, bota não sei o quê, a mulher tem que ficar de calcinha. Que é humilhação, tem que ficar de calcinha na porta giratória do banco. Ela chegou, aí ó, você tá vendo, ó, pra provar que não tinha uma arma, né? O Caio Alex tem as informações ao vivo com a gente na porta do banco. Caio, conta pra gente, boa tarde pra você, bebê lindo. Conta pra gente o que aconteceu, gente. Como que ela terminou de calcinha assim? E ela fala ainda no vídeo, pode filmar mesmo. Ah lá, obrigado pelo bebê lindo, até por isso que eu te adoro. Agora, boa tarde, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Quinta-feira da semana passada, isso há 5 dias, essa cliente chegou aqui no Banco Santander para tentar pagar uma conta e o objetivo dela era entrar na agência. Assim que ela chegou na porta giratória, ela tirou tudo que tinha de alumínio, de ferro e colocou naquele recipiente onde você é obrigado a colocar esse material ali. E toda vez que ela tentava passar pela porta, ela impedida. E quem estava ali perguntava, você tem mais alguma coisa de metal? Chegou um dado momento que o desespero dela foi tanto que ela acabou tirando
tirando a roupa aqui dentro da agência, ficando apenas de calcinha. Tá? Um gerente aqui da agência veio até essa cliente dizendo que ele tentaria resolver para ela. Não deixou que a cliente pudesse entrar na agência e, de acordo com ele, teria pego aí toda a conta dela para pagar e levou lá dentro e efetuou o pagamento. A agência é essa aqui, Isabelle Benito. Ó, nesse exato momento você não tem pessoas passando na porta giratória. Só que a gente ficou aqui ao longo da manhã e logo depois que o banco abriu, a gente viu uma fila gigantesca ali que as pessoas não podiam passar. Flagramos também o pessoal, os seguranças, fazendo o teste com a arma para poder fazer o teste da porta giratória. Eles pegavam a arma, passavam na porta para ver se ela apitava ou não. E, claro, formou-se uma fila gigantesca aqui no local. Isabelle, em nota, o Banco Santander afirmou que repudia qualquer tipo de problema como esse que aconteceu aqui na agência da quinta-feira da semana passada. Deixou claro que essa cliente ficou aqui dentro da agência entre 3 e 5 minutos no máximo e que foi ela própria que tirou a roupa porque quis. E disse também que o gerente aqui da agência chegou perto dela para poder auxiliá-la e que pagou a conta para ela e logo depois ela saiu. Agora, não foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer, não só no Rio de Janeiro, como também no Brasil. Vale a pena deixar claro também, né, Isabelle, porque era uma mulher. Será que se fosse um homem o tratamento seria esse? É a pergunta que muitos clientes fizeram aqui na porta do Banco Santander em Campo Grande. É com você, diva poderosa. Eu sempre defendo a mulherada aqui, mas a gente já teve homem que ficou de calçola também, de cuecão. É idoso, aquele idoso. Vamos ver a reportagem, depois a gente vai meter o pau aqui, vai. Carregosa. Ficou, carregou. Absurdo, né? A mulher tem que tirar a roupa aqui. A cena é chocante, é um absurdo, é humilhante. Essa mulher, que ainda não foi identificada, teve que ficar sem as calças por causa de um excesso de um funcionário do Banco Santander em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Eu preciso pagar meu cartão para comprar remédio e fazer esse constrangimento. Um cliente que viu o show de absurdos filmou todo o constrangimento. Eu autorizo, você pode botar em qualquer lugar que você quiser, porque isso é um absurdo. O gerente pede para a mulher tirar os objetos de metal da roupa. Os objetos de metal, ó. É 600, 600? Aqui os objetos de metal. Cueca, blusa e coisa do lugar. Nas ruas de Campo Grande, a população se mostrou indignada com o que aconteceu aqui nesta agência bancária. Tá? Você pode contar para mim, porque eu vou entrar com uma ação contra o banco. O fato aconteceu na quinta-feira da semana passada e as imagens viralizaram na internet. Na manhã de hoje, a gente encontrou seguranças aqui da agência fazendo testes na porta, utilizando até mesmo uma arma para poder ver se o sistema de segurança estaria funcionando. Esse advogado afirmou que a cliente tem de fazer um registro na delegacia de Campo Grande e buscar todos os seus direitos. Houve direito violado e ela tem o direito de buscar o direito dela judicialmente, uma indenização por danos morais, que aconteceu efetivamente ali no caso, porque ela não poderia ter passado pelo que ela passou. Ela falou que ela ficou pelada de carçola para o mundo inteiro porque ela quis, né? Ela ficou porque ela ficou putz da vida, para não falar outra coisa, bota o ar aí no final, porque é meio-dia 38. Ficou a pé da vida. Pô, é um saco, né? Olha só, vou falar uma coisa para você. Sistema de segurança tem que existir. Porque tem assaltante, vai eu falar que não tem assaltante, plena, né? Onde que a gente tá falando. Agora, a tecnologia, ela avança, mas o bom senso cada vez mais regride, né? O gerente tava ali, tava olhando a mulher, gente, pelo amor de Deus, e a mulher não entrou. Doutor Carlos, a gente sabe da importância, você conhece muito bem essa área de segurança, de tecnologia, a gente sabe da importância de se respeitar, da porta giratória existir, mas tem um troço do bom senso, gente. É bom senso, ali é bom senso. Não cabe registro não, tá, Isabelle? Não cabe registro por isso que o Arregosa falou que é isso. Não cabe registro, porque às vezes as pessoas gostam de corporificar, transformar em autos, transformar no papel, entendeu? Coisas nem tem necessidade, porque cabe dano moral aí fácil. Exatamente. Uma coisa é a justiça, né? A área civil, a área da indenização, valor econômico, financeiro, outra coisa é a área criminal, que é onde há o crime, né? Eu, sinceramente, isso é muito duvidoso, mas todo mundo, a maioria entende que não há fato criminoso. Apesar de ser um fato extremamente vexatório, horrível, gente. Se fosse a minha mãe, eu ia ficar indignado. Aquele negócio que a gente sempre fala. Pé da vida, Agora, cara. eu queria saber
depois dessa senhora ser revistada, é que não pode encostar na pessoa. Mas qual o risco que ela estaria oferecendo à agência? Senso, porque se ela fosse gente. assaltar a agência, o assalto já teria ido Sim, por terra. o tempão ali, vai pra cá e vai pra lá. É, porque ela tá um tempão ali, né, Carregosa? O Carregosa falou que cobraria um dano moral. Eu acho que as pessoas que estariam em volta, se olhassem o Carregosa nu, que deveriam receber uma indenização. Eita, pega! Eu só tô vendo aqui no meu celular, porque hoje eu falei de um caso, entrando na mesma esfera dessa burocracia, dessa falta de tecnologia, eu vou meter o dedão aqui na cara, aproveitando com a história dessa mulher, da falta de bom senso, do INSS. Tô lendo aqui, não tem o nome do idoso, mas tem um idoso no Rio de Janeiro, de 94 anos, presta atenção vocês, 94 anos. Por lei, o INSS exige aquela prova de vida que tem que ter, a pessoa tem que ir e tal, para mostrar que está vivo para continuar a indenização. Ele sofreu 94 anos, por si só, mesmo se ele corresse uma maratona, ele não precisava ir em agência nenhuma, né? Porque com 94 anos você tem que ter alguém no INSS que vá na sua casa, faça lá, porque é um direito, né? A gente não sabe tratar idosos no Brasil. Aí esse idoso de 94 anos está há 7 meses sem receber o benefício, com 94 anos, vivendo ele e a esposa dele, uma idosinha também, com o salário mínimo, que é a pensão dela, porque ele não consegue ir, porque sofreu um acidente, está de cama, não levanta nem a cabeça para fazer a prova de vida. Na semana passada, um outro senhor com a mesma idade morreu após 1 ano tentando provar que estava vivo, mas não conseguia sair de casa, e a filha dele mostrando que ele estava em casa, mas doente, precisando de dinheiro, sem receber o benefício cortado. Esse Brasil não tem bom senso. Esse país é um país sem bom senso, cada vez pior, cada vez cenas mais absurdas, e se tratando desse caso que eu falei de dar dedo na cara, a gente está falando da questão das pessoas, da falta de gestão, de se ser burocrático, né? De ser burocrático, né? E principalmente no caso dos 2 idosos, da gente de ser, eu falei putz, de ser velho nesse Brasil. Meio de 41, rapidinho que o Diego tá desesperado Perdão, aqui. Isabelle, mas eu só tenho que defender os vigilantes que estão ali. Sim. Porque os vigilantes cumprem ordens. Não, o gerente tinha que ter bom senso, Eles cumprem né? ordens, senão eles que serão demitidos. Sim, são nós estamos demitidos, falando chega em casa e foi demitido. Patente alta, bigode grosso. Se acontece isso aqui, que é o Diego, que é patente alta, bigode grosso. O Diego que teria que descer e falar, não, minha senhora, passa pela porta giratória. No caso é o gerente, os vigilantes são Cada um demitidos, sabe que sumariamente demitidos. Exatamente. Não, a gente sabe quem recebe ordem e quem dá ordem, né? 12h42. Não vou esquecer dos velhos, hein? Ó, um morreu, o outro eu tô de zóio, hein? INSS, bom senso, ó o que dá, ó o que dá. O prejuízo é maior. PMs são atacados a tiros por traficantes durante a operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. O confronto assustou moradores na região. O Jackson Silva conta pra gente. Rodou. Policiais militares ficaram em um dos pontos estratégicos da comunidade em direção a uma localidade onde os traficantes estariam escondidos. Um veículo blindado ajudou na operação do grupamento de intervenção tática. É ali no Beco do Agnaldo que os traficantes costumam se concentrar. Na chegada dos policiais, eles atiraram. Houve intensa troca de tiros. Os bandidos conseguiram fugir. O Morro dos Prazeres fica na região central do Rio. Aqui tem uma UPP, mas continua controlado pelo poder paralelo. Quem mora em Santa Teresa reclama da violência. 6 horas da manhã eu retiro. Não tem horário, sempre. Na quadra da comunidade, uma mensagem. Prazer é estar nos prazeres. Um sonho que ainda não virou realidade. Da gente poder andar despreocupado na rua, né? Sem ter medo, sem temer. Uma coisa que eu tiro sempre desses fatos é que não existe a possibilidade, nesse momento, de não ter tiroteio iminente em qualquer região, principalmente nas áreas onde tem vagabundo armado no Rio de Janeiro. Porque você tem vagabundo armado numa área. Aí a polícia passa, já começa o tiroteio. O policial vai trocar de turno, é emboscado, tem tiroteio. A polícia faz operação, tem tiroteio. E nesse meio tem quem mora, tem quem sai para trabalhar. Que coisa, né, Carregosa? Pô, isso daí, não, a verdade é o seguinte, fazer segurança pública no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, em nenhum momento a gente está falando que é fácil. O problema é que as pessoas acham que é fácil e falam como se fosse fácil. Você tem muitos fatores que você tem que levar em consideração. Uma polícia historicamente desestruturada, uma polícia investigativa que até então não existia, que agora, e eu sempre falo isso, a nosso núcleo de lavagem de dinheiro foi efetivamente criado e consolidado no início do ano. É médio prazo, né? Se alguém tivesse feito isso lá atrás, com aquele monte de dinheiro que injetaram, pô, a gente não estava vendo. E assim, escolhas erradas ao longo do período.
Então, assim, virou o que é hoje? Essa é aquela granada que enterraram e explodiu. E agora a gente tem que começar a recolher. E não para de cair espaço. estilhaço, né, brasileiros? Carlos, eu já vou falar contigo. Eu tô com uma dor na minha lombar que tá desesperadora. Vocês pegaram agora eu fazendo assim, né? Rapaz, Anderson, tio Chico. Chega uma determinada idade. Nem falar isso. Idade. A pessoa é atleta, tá? Falando nisso, nessa realidade, já vou te chamar aqui, Carlos, porque, olha, urgente, uma mulher foi atingida ao lado ali. A gente tá falando dos prazeres, tá no Morro da Coroa, uma bala perdida. Enquanto trabalhava ali, a vítima de 36 anos estava no pátio de uma empresa de transportes, nas proximidades do Morro da Coroa, quando foi baleada no pescoço. Isso me lembra um caso. Ela foi socorrida pelos próprios colegas de trabalho e levada ali para o Hospital Souza Aguiar, no centro. Segundo os funcionários da empresa, havia uma operação da Polícia Militar numa comunidade vizinha, que é o Morro dos Prazeres, que a gente acabou de mostrar. Então, foi isso, né? No momento que a mulher foi atingida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Sabe o que me lembra? Pesquisa aí, gente. Perto do Morro da Coroa, Rio Comprido, ela estava no Estácio. Lembrou do que eu estou falando, né? Na Faculdade Estácio de Sá, a estudante que hoje é vereadora. Ali o Turano carregou as Sei lá eu ali, não sei, mas é a mesma história, ó, tá no pátio trabalhando, aquela estava no pátio da faculdade. Hoje a Luciana, hoje é vereadora, tá? Não sei quantos anos, quanto foi o que aconteceu com a Luciana Novaes, a mesma história. Muito tempo, eu era criança. Faz muito tempo que aconteceu isso com a Luciana. Ela já veio aqui no nosso estúdio. Que isso, e ela tava na faculdade quando tomou também um tiro no pescoço. É isso mesmo, Turano. Isso foi em 2007, eu acho. Tudo naquela região ali, né, gente? Você vê, a gente está falando de uma coisa, acontece algo, não tem como. Se tem bala voando, Carlos, alguém vai ser atingido. São assim que as pessoas sabem, né? E eu sempre falo, o problema do Rio de Janeiro, o maior problema é armamento, gente. É armamento de guerra. E parece que nunca o traficante morre, gente. Você pega nunca bandido você pega um AK-47 que tem um alcance efetivo de 300, 400 metros com precisão, que vai dos 2.000 metros, entendeu? Um 762 que chega com potência nos lugares. Então, assim, é uma arma de guerra. Então, você tem uma troca de tiros, o policial. Eu acho que essas intervenções, repito sempre, é muito fácil falar daqui sentado no ar-condicionado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só acho que essas intervenções, elas têm que ser intervenções muito certas para evitar troca de tiros que possam tornar ainda maior o dano mesmo colateral. sem saber de onde partiu o tiro, é verdade. Difícil, a polícia tá lá, porque o bandido dando, não tem compromisso, né? É difícil, a polícia tá lá, vagabundo dando, e o polícia cercando e dando. É difícil, eu sei que é difícil. Não, cada caso é um Aí caso, vê como né? assim, a operação, nada se entra no consenso. Se eu faço operação pequena, o risco de confronto é muito grande, porque o criminoso ele vai ver que ele vai ver que ele consegue bater de frente, ele vai pipoco. bater. Se eu faço uma mega operação, aí também não pode, porque aí fica feio, fica aquelas imagens, parece que a gente está numa área de guerra, não é assim, não pode. Aí fica difícil, como você... E aí, assim, a gente tem que entrar lá, tem assassino lá dentro. Os caras que estão roubando, matando as pessoas na rua, estão escondidos lá dentro, tem que entrar. Olha só, a gente reza aqui para que ela seja atendida. A gente não tem o estado de saúde, então, dessa trabalhadora 2012, de 36 anos, 2003, né? 2003. O Diego está falando foi 2003. Olha 2002? quanto tempo que faz isso. Não, 2003 tá aqui, ela foi 2012. atendida. 2012? Nunca. Perdão. 2012 nunca. Eu conheci a Luciana desculpa, antes de 2012, ela já estava numa cadeira de rodas. Ela é uma guerreira. 6 de maio. Vê a Luciana, pesquisa sobre Luciana Novaes, a vereadora no Rio de 6 de Janeiro. maio de 2003, Que matéria, gente. 2003 eu estava na Em 2003 que a Luciana foi baleada, claro que foi. Ela há muito tempo. A Luciana está na cadeira de rodas há muitos anos. Ela era jovem, estava na faculdade. 19 anos ela tinha na época, meio-dia e 48. O retrato do descaso. Sem ter para onde ir, mais de 20 pessoas moram dentro de um viaduto em frente ao Parque Olímpico, um dos largados olímpicos na Barra da Tijuca. Veja. Quem passa pelo viaduto que liga a Avenida Abelardo Bueno e Salvador Allende, em frente ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, não imagina que ali vivem pelo menos 20 pessoas. O local escolhido por elas fica a mais de 10 metros de altura. Para chegar até lá, elas usam uma escada improvisada. Todos estão desempregados e não têm para onde ir. Em comum, vidas marcadas pela tragédia. Renato tem 26 anos, morava em uma comunidade em Bangu. Tudo mudou quando o irmão foi acusado de ser X9. Quando eu cheguei lá, já era tarde demais. Os traficantes
assassinaram minha família toda. Lá eu nem piso mais. Renato sobreviveu porque estava trabalhando. Hoje ele vive no viaduto com a esposa. Ronaldo veio da Bahia há 28 anos. Também perdeu os pais e o irmão, entrou em depressão e ficou sem emprego. Agora mora na rua com a mulher e os 4 filhos. Segundo a Defensoria Pública, 15 mil pessoas vivem nas ruas da cidade. Além de dividirem o mesmo espaço, Ronaldo e Renato também dividem o mesmo sonho. Eu só preciso do meu trabalho poder sair daqui de baixo, que com o meu trabalho eu construo o que eu quero, certo? A única coisa que eu queria era só um emprego mesmo, uma porta de um emprego abrir. Você pode chegar aqui agora. Pô, Renato, ó, vou te contratar para fazer qualquer coisa, porque eu já fui repositor, já trabalhei em supermercado, já fui auxiliar de serviços gerais, então eu sei trabalhar bonitinho. Separa a imagem do Renato e do Ronaldo. Para alguém, por favor. Você vê que, ó, já fui, eu sei trabalhar bonitinho. Eu sei trabalhar bonitinho. Não é possível, né, gente? Não é possível que... Enfim, eu antes de falar dos dois, eu quero que você faça uma reflexão do tanto que é emblemático. É o viaduto ali entre a Salvador Allende e a Abelardo Bueno. Ali existia a Vila Autódromo, onde pessoas foram expulsas e tiveram as suas casas destruídas. Pessoas que moravam ali há anos para o legado olímpico. Na verdade, para os ricos. Porque ali não se tem moradia para seu ninguém, para a maioria. Ali tem um hotel, ali tem um parque que eu já falei na minha coluna e o SBT Rio já denunciou, que foi construído, que foi usado para o Rock in Rio. Depois nem o Rock in Rio quis mais, está abandonado e as pessoas, o Parque dos Atletas, levam os tubos e tudo mais com muito dinheiro público. Com muito dinheiro público que poderia ter ajudado seu Renato e seu Ronaldo da vida. 2 trabalhadores que estão em situação de rua por não ter emprego num país de desempregados. Então parem de ser hipócritas. Parem de ser hipócritas e olhar o próprio umbigo. Isso daí é o reflexo do Brasil. É a mudança, a situação é tão grave que a mudança de perfil do morador de rua. Que você tinha, claro, uma população de rua que precisava da nossa atenção e também não tinha. Com problemas de alcoolismo, com problemas de ter brigado em casa, com problemas de problemas psicológicos na linha da miséria. Temos hoje desempregados que até pouco tempo tinham uma casa, tinha, assim como a gente, pagava seu aluguel, mas começa a perder o emprego, vive daqui, já fui repositor, já fui vendedor, trabalho bonitinho. É o que fala Renato Pereira. Um brasileiro que, assim como eu e você, quer sustentar a filha e a esposa que moram no viaduto, que tem que ser escalado. Um viaduto que fica em frente a um parque olímpico, que foi construído, que teve a Olimpíada maravilhoso, com uma promessa dos governantes da época, de que seria escola, de que seria para criança. É o quê? Passa lá. O filho do Renato utiliza aquele troço, aquele elefantão branco. Me desculpa, eu posso estar falando uma besteira aqui e você fala, não, Isabelle, nossa, lá tem o X Games. Nossa, Isabelle, tem... Dane-se, o filho do Renato vai no X Games. Sou a favor. Daqui até o final do ano, grandes eventos como esses vão dar mais de 500 mil empregos e vão mobilizar a economia em 4 bilhões de reais. Mas é pontual, não serve para o Renato. É pontual. É preciso criar política pública que dê emprego para o Renato, que perdeu a família fuzilada por traficantes em Bangu, que não pode voltar para a casa dele, não pode voltar para a terra dele, para o barraco dele, e que ficam morando assim, ó, nessa panela que você está vendo, porque não tem condição de dar o sustento para a própria família. Alguém tem que ter consciência, alguém tem que parar de ser hipócrita nesse Brasil, que é cheio de hipócrita e cheio de canalha. 12h54. Exclusivo material do SBT Rio aqui, ó. Várias pessoas acusam o empresário de dar um golpe de investimento no Rio. Segundo as vítimas, o homem convencia as pessoas a aplicar dinheiro em uma empresa de aluguel de carros para motoristas de aplicativos. Só que ele pegava o dinheiro das vítimas, prometia um lucro acima de qualquer investimento de mercado e não cumpria, para variar, com o que foi acordado. Sempre desconfie, né, gente? Mas o empresário nega as acusações. A reportagem é do nosso novo ciclista, Fabiano Martinez. Contratos e documentos na mão e prejuízo no bolso. Toda essa gente foi vítima do mesmo golpe.
Eles foram atraídos por anúncios de uma empresa de locação de veículos que prometia ganhos altos, mas tudo não passava de uma armadilha. Apliquei 50 mil reais, mas eu recebi quase 30 mil reais, então 20 mil reais de prejuízo. É um dinheiro que faz falta? Faz porque eu peguei o dinheiro no banco, agora eu tenho que pagar mensalmente o empréstimo. Desempregado, o Marcos Vinícius achou que seria uma oportunidade para melhorar de vida. Pegou um empréstimo no banco para investir, mas acabou perdendo tudo. Você fica sem chão, né? Sem saber o que você vai fazer. Tem que pagar, não tem? Você se sente como se fosse uma pessoa, sei lá, se sente um otário, né? Porque você caiu no golpe, achando que ia melhorar a tua vida, você só afundou um pouco mais. Porque tem contas a pagar, pessoas doentes em casa. A empresa RDX Amaral Service Eireli pertence a Rafael Alves do Amaral e ao pai dele, Severino Amaral. Neste áudio, Rafael explica a um investidor como o negócio funciona. Da cota mínima, né? Que é 25 mil. Você ganha todo mês R$2.200 a princípio e o negócio vai progredindo, né? A subida é gradativa. Aí lá pro trimestre já deve estar ganhando já uns 2.500. Nesta outra gravação, ele tenta convencer uma vítima a investir na empresa. Você vai ficar bem, pode ficar tranquilo. E tem as garantias contratuais também. Quando você quiser sair, pode falar comigo que a gente devolve o seu dinheiro sem problema algum, entendeu? Depois de perder mais de 50 mil reais, a professora Jacimara criou um grupo num aplicativo de mensagens que reúne 32 vítimas do estelionatário. Comecei a procurar as pessoas que ele estava devendo. Aí eu fiz um grupo do WhatsApp. Aí ia aparecendo, cada dia aparecia um. Socorro, me adiciona que ele está me devendo também. Socorro, me adiciona. Aí eu procurei a advogada, que se diz advogada no processo, né, a doutora Clarice. E falei para ela, olha só, seus clientes são estelionatários. E ela falou que não, que eu ia responder um processo por calúnia e difamação, que eles não eram estelionatários. Contra Rafael, existem 13 registros policiais em delegacias diferentes, a maioria por estelionato. A primeira queixa foi feita em 2014, mas nem mesmo isso impediu que ele continuasse aplicando os golpes. Sobre o suposto estelionato de 2014, também não existe. Foi algo peculiar, não tem nada a ver com a locadora. Na época que nós trabalhávamos com a construção civil, nessa mesma época o setor de habitação estava falido devido à crise. E o cliente, após nós construirmos o terceiro pavimento, houve uma resolução de solo, devido a ele pôr mais peso no edifício por conta própria. Falei que eu não ia resolver a construção, mas eu ia resolver a estaca raiz que resolveria o problema. Uma das vítimas mais recentes, Ana Cristina, perdeu quase 70 mil reais e ficou sem dinheiro para cuidar do marido, que morreu de câncer no mês passado. Eu não pude dar o melhor pro meu marido. Eu dei assim, dentro das minhas possibilidades, com a ajuda do meu filho. Eu perdi o meu marido, tô sem dinheiro, perdi meu carro, perdi tudo. O empresário se defende das acusações e diz que apenas atrasou alguns pagamentos. O estelionatário, ele não produz emprego. O estelionatário, ele pega o dinheiro e some, ele não paga ninguém. Aqui estão todos os comprovantes, ou quase todos os comprovantes. O estelionatário, ele não fica há 5 anos aí produzindo emprego no mesmo local. Nós respeitamos o contrato. Eles querem receber muito além do que estão no contrato. Faz o seguinte, já que ele falou, a gente vai acreditar, né? Porque é sempre bom a presunção da inocência, vamos valer aqui também. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Tem esse monte de gente aí, chama todo mundo, a gente acredita na sua palavra, todo mundo pega o dinheiro que foi colocado e quita, fica no 0 a 0. Não é isso, gente? Ou eu tô, né? Doutor Carlos, não é isso? Não é? Pirâmide, a pessoa já não tem mais esse dinheiro. Se for uma pirâmide, vai pegando de um para botar daí ele vai no conseguir outro, pagar. Ué, mas e aí? Pega, não é legal, não é inocente? As pessoas estão querendo, olha só. Ele falou. Pra mim, eu te devo 10 mil. Você acha que você me deve, que eu devo 12. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar os 10 mil, os outros 2 a gente briga na justiça. Sim. Entendeu? Deposito o que você deram, acha devido. Pelo menos. Não, então não vou depositar nada. Não estou duvidando, mas não é o normal. Não tem mais dinheiro. Não é o normal. Pirâmide. Normal é você fazer um acordo, o restante que não foi pago, você briga na justiça. Ah, eu não tenho o restante? Eles estão querendo mais
do que você acha que você tem que dar, então você paga aquilo que você acha que tem que dar e, repito, o restante, o resquício, se briga na justiça. É exatamente isso, gente. Simples isso, pelo amor de Deus. Olha só, uma tentativa de assalto terminou com tiroteio e um policial militar, a paisana, baleado em Jacarepaguá. Veja. Pelo local, as marcas da destruição. Vidros quebrados e cápsulas de bala espalhados pelo chão. A tentativa de assalto aconteceu na estrada de Jacarepaguá, em frente a esse banco, no bairro do Anil, na tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia, cerca de 5 criminosos abordaram 2 policiais militares que estavam de folga e passavam em frente ao banco. Os agentes reagiram e houve uma intensa troca de tiros na região. Um dos PMs ficou ferido no ombro e foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra. Já os criminosos conseguiram fugir. Quem teve de ir ao banco acabou recebendo a notícia de que a agência estava fechada. Foi um tiroteio que teve aí, né? Mas que não praticou eles lá dentro, não. Só foi mesmo aqui fora e a bala não foi pra lá, não. Só pra cá mesmo. Policiais militares foram acionados e fizeram buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança do local podem auxiliar na identificação dos bandidos. É um troço que não dá pra, né, a gente pensar, evitar, pensar, será que o policial, a paisana... Tudo bem, meninos? Estão aí no bate-papo? Tá falando de prótese e procedimentos estéticos. Ah, tá. Nossa, tudo a ver com o SBT Rio. Olha só, é um troço que é muito difícil a gente opinar e eu sempre uso o que vocês falam. É fácil falar aqui sentadão no ar-condicionado. E é algo que não dá. Se é policial, você tem o dever de agir diante de um crime. Você tá paisana, os caras estão armados. Pode dar certo, pode dar errado. E se eles pegarem, ele levou o pior, acabou sendo baleado. É o poder-dever, né, que a gente chama. Como que é? Poder-dever. Além de você ser obrigado a intervir num crime, está lá no artigo 301, né, do Código de Processo Penal, que as pessoas, qualquer pessoa pode intervir. Os agentes públicos devem intervir, são obrigados a intervir, senão você responde por crime. E tem lá o artigo 13 do Código Penal que torna a pessoa garantidora. Então, o agente público, em determinados momentos, se ele não conseguir intervir a contento, ele se torna, se ele não interceder no momento que ele deve interceder, ele se torna o autor por omissão daquele fato. Rapaz! Então, assim, além dele ser eu não queria ser policial nem além a dele pau. ser obrigado, tem os crimes que são praticados por ação e por omissão. Mas aí a gente diz que é o poder-dever, porque assim, ele deve agir. Agora, ele pode agir? Ele tem condições de agir? É que nem chegar e falar assim, tem tráfico de drogas no pessoal armado de fuzil no Complexo do Alemão. Aí, o Carlos, a gente vai entrar lá sozinho? Lógico que não. Lógico que não. A gente tem que agir? Tem. Agora, a gente tem condições concretas de agir? A gente pode agir naquele momento? Não pode. Eu sempre ia falar, não posso agir. Isso tudo, basicamente, é o bom senso. Você analisa na hora, vê se dá pra agir, beleza. Viu, Anderson? O Anderson tá rindo. Eu seria policial e não pude agir. Fui. Eita, pega. Não, cada um no seu cada um no seu quadrado, né? Hoje, aqui no SBT, tem uma emocionante história de amor que desafia o peso do passado. É isso aí. A gente tem o VTzinho, vamos colocar? Coloca aí pra gente, pode rodar. Eu tentei resistir, Elisa, só que eu não consigo mais. A Elisa é a filha da mulher que matou o seu pai! Eu te amo como nunca na minha vida eu amei nenhuma outra mulher. Amor que queima, amor que mata, amor que sente. Ah, música boa, só na sofrência aqui, ó, Abismo da Paixão, é isso aí, começa hoje, 15:07, nas novelas da tarde do SBT. Você não pode perder a volta desse grande sucesso de amor, 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 ai que delícia. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Tiago, você tá me ouvindo? Não tá não, né? Você troca a aquela TV que você tava trabalhando, pela TV mais feliz do Brasil, sim ou não?
Sim! Mas você tem certeza? Acho que sim! Então vem pra cá. O Thiago, ele vem aí. É casa nossa. Aí, é só não é. Casa nossa. Ele foi pra lá. Agora vem pra cá. Tamo de volta, tamo junto, Dr. Carlos Augusto Nogueira, deputado, modelo, empresário, beijo pra quem? Dicas de estética também que tava dando Clínica de aqui. estética, tava especialista em prótese de silicone. Vou chamar a atenção lá em cima. Vivi Medina, da Vivi Boutique, Tati, sua mãe, Vanete, Jabá. Elizabeth Guimarães, de São João, Cláudio, do Pique Novo, sempre com a gente, Cláudio. Anderson Fuzileiro Naval, Cristiane, de Três Rios, Maria Martins, um parabéns especial para Fernanda da Cruz, de Belfor Roxo, e Ivonete Ivete, de Cabo Frio. Marcelo Carregosa. Para Tatiana Cristine e pro marido dela, Thiago Rocha. Para Regina e para Valéria Portela, que é aniversário hoje. Vocês perceberam que vocês deram pra mesma Tatiane? Sim. Ela mandou no Instagram dos dois. Ah, é? Colou, hein, Tatiane? Tatiane Rocha, beijo pra você. A mulher esperta merece. Os dois leram o nome dela aqui. Ó, você encontra a gente no SBT Rio, na fanpage, aqui no Instagram e no YouTube. E me encontra o tempo todo filmando esses caras, sem eles perceberem, todo mundo aqui no meu Instagram. Tá aqui, Isabelle Benito. Hoje eu mostrei o nosso Twitter, só que o Reinaldo não tava lá em cima, não apareceu.